Nesse exato segundo, tem um oceano colossal e brutalmente pesado esmagando os nossos ombros. Uhum. E a gente nem percebe, né? Exato. A gente tem esse costume de olhar para o céu azul e limpo e, bom, pensar que não tem nada lá. Que o ar é só um espaço vazio, leve. É, uma brisa serena e só. Mas a realidade, e é isso que vamos desempacotar hoje, é que a gente vive no fundo de um tanque. Um tanque de um fluido denso, caótico e governado por leis da física que, tipo, não perdoam. É, uma mudança de perspectiva quase assustadora, sabe? Quando a gente realmente para analisar, a gente não dá muita atenção, porque evolutivamente fomos programados para ignorar o peso do ar. Faz sentido. A gente implodiria de ansiedade se pensasse nisso o tempo todo. Toneladas de matéria se deslocando, colidindo e respondendo a forças termodinâmicas bem violentas. E o nosso objetivo nesse mergulho profundo de hoje é exatamente acender a luz dessa sala escura. A gente vai focar estritamente no capítulo 4 de uma obra fantástica, para decifrar essa engenharia invisível da atmosfera. E que obra, viu? Pois é. O livro é o Agrometeorologia, Fundamentos e Aplicações Práticas, dos autores Antônio Roberto Pereira, Luiz Roberto Angelotti e Paulo César Centelhas. Vamos entender como e por que o vento nasce, ganha forma e cria as tempestades. É uma escolha de fonte simplesmente espetacular. Eles conseguem pegar um sistema caótico e, traduzir tudo em física pura. Eles tiram a meteorologia daquele campo do palpite visual, sabe? Aquela coisa de olhar para a nuvem e tentar adivinhar. Exato. Eles colocam isso no terreno da ciência exata. E a melhor parte de focar nesse capítulo 4 é que a gente não precisa tentar entender o planeta inteiro de uma vez. A gente pode construir esse maquinário peça por peça. Então vamos começar a montar essa máquina do zero. Porque, bom, se a gente vai construir um sistema climático, a gente precisa de um motor. Nada se move sem energia, né? Especialmente bilhões de toneladas de gás. Pois é. A gente sabe que a grande fonte de energia do planeta é o Sol. Mas espera aí, o Sol ilumina a Terra inteira. Se tudo está recebendo luz, qual é o gatilho exato que faz o ar decidir sair de um ponto A e viajar para um ponto B? O gatilho não é o calor em si, mas a desigualdade desse calor. A gente tem que lembrar que a Terra é uma esfera. Certo. Então a radiação solar atinge a região do Equador de uma forma muito mais direta. É como se fosse um holofote, focado num ponto só. Tá, e nos polos? Já nos polos, essa mesma quantidade de luz chega super inclinada. Ela se espalha por uma área muito maior e, com isso, perde força. É uma verdadeira injustiça térmica. E esse é o princípio de tudo. O Equador frita, enquanto os polos congelam. Certo. Vamos desempacotar isso. Eu entendo que o Equador é mais quente, mas como é que esse calor vira movimento? Porque, aquecer uma coisa não faz ela necessariamente viajar no horizontal. É aí que entra a física dos fluidos. Quando os raios solares batem na superfície ali no Equador, o chão esquenta muito e ele transfere esse calor para o ar que está encostado nele. O ar logo acima do solo. Isso. E o que acontece com qualquer fluido quando ele é aquecido? As moléculas ganham energia, começam a se agitar, sabe? Elas ficam frenéticas e se afastam umas das outras. É a famosa expansão volumétrica. Ah, entendi. É a velha analogia do balão de ar quente gigante, né? Perfeito, é bem por aí. A chama aquece o ar dentro do balão, ele expande, fica menos denso, ou seja, fica mais leve que o ar de fora e começa a subir lá para o alto. Exatamente. Se a gente imaginar o Equador inteiro como a base de um balão de ar quente colossal, o ar ali está o tempo todo expandindo e subindo para as partes mais altas da atmosfera. Mas essa subida cria um problema mecânico bem sério lá embaixo, na superfície. Porque, bom, a natureza odeia o vácuo. Se uma massa enorme de ar acabou de subir em direção ao espaço, ela meio que deixou um buraco no chão, certo? Um vácuo parcial, isso. E para entender a violência com que a atmosfera tenta preencher esse buraco, a gente precisa redefinir um conceito: a pressão atmosférica. Tá, não é só aquele númerozinho no aplicativo de previsão do tempo. De jeito nenhum. A pressão é o peso físico, o peso literal
da coluna de ar que está sobre a nossa cabeça, empurrando o chão. Caramba. Quando o ar quente lá no Equador sobe, ele retira peso da superfície. Então a gente tem uma área de baixa pressão. Certo, o ar subiu, tirou o peso. Aí, nas regiões mais frias, o ar é denso, pesado. Ele esmaga o chão com muita força. Essa é a alta pressão. E esse ar pesado é fisicamente espremido e forçado a correr por cima da superfície para preencher aquele vazio deixado no Equador. Nossa, então o vento que bate no nosso rosto, no fim das contas, é só a atmosfera tentando desesperadamente equilibrar a balança. Exatamente isso. É o ar pesado e frio correndo loucamente para tapar o buraco do ar quente e leve que subiu. Essa é a essência do que o livro chama de gradiente de pressão. O ar sempre vai fluir da alta pressão para baixa pressão. Esse é o grande pontapé inicial de tudo. Tá, mas espera aí. Se o motor é simples assim, alta pressão nos polos, baixa pressão no Equador, a lógica diz que o vento devia ser uma linha perfeitamente reta. É o que a gente imaginaria, né? Sim. O ar frio do Polo Sul devia subir retinho pelo mapa até a linha do Equador. Mas quem já viu um mapa de vento sabe que eles formam redemoinhos, curvas enormes. Por que não é uma linha reta? A Terra girando meio que puxa o chão e faz o vento tropeçar. Olha, não é bem um puxão direto do chão, mas a sua intuição passou perto. O que quebra essa linha reta é uma força inercial fantástica chamada força de Coriolis. Coriolis, certo. É. E para visualizar isso sem entrar numa matemática pesada, imagina um carrossel de parquinho infantil, girando bem rápido. Ok, tô no carrossel, segurando firme. Isso. Imagina que você está bem no centro dele, no eixo, e você tenta rolar uma bola de boliche em linha reta para um amigo que está lá na borda do brinquedo. Tá, joguei a bola. Quando a bola sai da sua mão, ela realmente está viajando numa linha reta em relação ao parque em volta, mas enquanto a bola viaja do centro até a borda, o carrossel continua girando. Ah, o meu amigo não está mais no mesmo lugar. Exato, o seu amigo na borda se moveu. Então, para quem está em cima do brinquedo olhando, parece que a bola fez uma curva bizarra. Nossa, faz todo sentido. A bola não fez curva nenhuma. O chão embaixo dela é que girou. E como a Terra é, um carrossel esférico gigantesco, qualquer massa de ar viajando longas distâncias vai sofrer essa curva aparente. Perfeito. E a física tem uma regra de ouro para a força de Coriolis na Terra. Qualquer fluido em movimento sofre um desvio para a esquerda, no hemisfério sul, e para a direita, no hemisfério norte. Então, o vento tenta ir reto, mas Coriolis vai aí e entorta o caminho. Entorta totalmente. E é isso que destrói a linha reta e cria o que os autores chamam de grandes cinturões de circulação global. É assim que nascem, por exemplo, os famosos ventos alísios. Ah, os alísios. Aqueles ventos das aulas de história que empurravam as caravelas. Esses mesmos. Eles vêm de nordeste lá no hemisfério norte e de sudeste aqui no hemisfério sul. E, eles nascem dessa tentativa frustrada de chegar reto no Equador, mas chegam super inclinados por causa da rotação. Uhum. E como eles vêm dos dois lados, fatalmente os ventos dos dois hemisférios batem de frente no meio do caminho, certo? Sim, é uma colisão monumental e tem um nome específico no livro para isso, a ZCIT, Zona de Convergência Intertropical. ZCIT? É um cinturão de tempestades monstruosas ao redor de todo o globo. Porque quando esses dois ventos colidem ali perto do Equador, eles não têm para onde ir na horizontal. Eles são forçados para cima, empurrando mais ar quente e formando nuvens de chuva pesadíssimas. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque pensa comigo, a Terra gira sempre na mesma velocidade, né? Sim, a rotação é constante. A regra do desvio de Coriolis também não muda. Então essas rodovias de vento, as ECIT e os alísios, eles são faixas fixas pintadas no céu. A tempestade está sempre estacionada no quilômetro zero do Equador. De forma alguma. E é aí que a gente percebe como a atmosfera é um sistema vivo. Lembra que o motor de tudo é o aquecimento do Sol? Lembro, o holofote. A Terra não gira reta em relação ao Sol. O eixo dela é inclinado. Então, conforme o planeta faz a viagem anual dele, a região que recebe a luz mais direta sobe e desce pelo mapa. O equador térmico muda de lugar. Ah, entendi. Com isso, os cinturões de vento, os alísios e as ECIT
migram para o norte e para o sul, acompanhando as estações do ano. É uma coreografia ditada puramente pela temperatura. Caramba, e essa coreografia cria umas coisas bem extremas. A gente falou do ar subindo no Equador, mas tudo que sobe, uma hora tem que descer. Com certeza. Esse ar quente vai para o alto, esfria e despenca de volta para o chão em algum lugar. Os autores mostram que essa zona de queda livre do ar fica ali em torno dos 30 graus de latitude e gera uma calmaria horizontal enorme. É o que eles chamam de zonas de alta pressão subtropical, ou, popularmente, as latitudes de cavalos. Ali, o fluxo de ar é esmagadoramente vertical, de cima para baixo. O ar desce, esmagando tudo. Esmagando a superfície. E quando ele bate no chão, ele diverge para os lados. O resultado disso é que nessa faixa específica você quase não tem vento horizontal. O ar fica parado. E o nome latitudes de cavalos tem uma história sombria, né? É um lembrete cruel de como essa física impacta a gente. É uma história trágica. Séculos atrás, os navios espanhóis à vela entravam nessas zonas de ar descendo e simplesmente, paravam. Sem vento na horizontal, eles ficavam à deriva por semanas, fritando sobre essa alta pressão. E os suprimentos iam acabando. Sim. Quando a água doce estava no fim, os marinheiros tinham que jogar peso fora para sobreviver. E adivinha o que era o peso? Os cavalos que eles estavam levando para as Américas. Os animais eram sacrificados puramente porque o navio estava preso numa zona sem gradiente de pressão horizontal. É brutal. É um exemplo triste, mas ilustra perfeitamente o impacto das correntes de macroescala. Só que para entender a atmosfera de verdade, a gente precisa mudar o nosso foco agora. Tá, dá um zoom in. Isso. Até agora a gente olhou a Terra do espaço, cinturões imensos de vento. Mas a dinâmica muda radicalmente quando a gente foca, num único hectare de terra ao meio-dia. É porque a gente não mora na estratosfera, né? Nossos pés estão no chão. Então imagina a cena um dia clarinho, sem nuvens. O sol está fritando o asfalto ou uma lavoura. A gente sabe que o vento global está tentando soprar no horizontal sobre esse terreno. Como se fosse a correnteza de um rio fluindo deitado. Mas o que acontece com esse rio imaginário quando o chão embaixo dele vira literalmente uma frigideira? Acontece o que o capítulo 4 define como instabilidade por turbulência térmica. O solo absorve essa radiação com muita força e esquenta absurdamente. Certo. Imediatamente, ele transfere o calor para aquela camada bem fininha de ar que está colada no chão. Aí a gente volta na lei da flutuação, esse ar superaquecido expande, fica muito leve e dispara para cima em colunas verticais. Nossa, então voltando para o nosso rio, é como se a correnteza estivesse lá tranquila, mas de repente alguém liga uns 50 maçaricos industriais debaixo da água. Exato. A água começaria a ferver e um monte de bolhas gigantes subiria com violência, quebrando totalmente aquele fluxo liso da água. É a imagem perfeita para ilustrar as correntes convectivas. E o ponto físico principal aqui é a colisão. Você tem um fluxo maciço de ar tentando ir para frente na horizontal e, do nada, perfurando esse fluxo de baixo para cima, você tem essas colunas de ar fervendo do chão. É um choque de forças. Total. O movimento vertical bate no horizontal e gera um caos mecânico. É isso que a ciência chama de ar turbulento. Forma redemoinhos, as rajadas ficam caóticas e imprevisíveis. É por isso que, numa tarde quente, o vento parece que vem de todo lado, levantando poeira em espiral. A atmosfera está literalmente instável. E o que é fascinante aqui é que essa mecânica tem um botão de desligar. A obra explica metodicamente como essa turbulência toda se acalma. Conforme o fim da tarde chega e o sol vai se pondo, a energia é cortada. Apagaram os maçaricos do fundo do rio. Justamente. A superfície perde calor rápido, o chão esfria e para de aquecer o ar. Sem ar fervendo junto ao solo, a força de flutuação térmica zera. Não tem mais bolha perfurando o vento. E o rio volta a fluir tranquilo. Isso inibe o desenvolvimento vertical e devolve a estabilidade para a baixa atmosfera. Por isso que de noite e de madrugada o vento costuma ser muito mais calmo e contínuo do que de tarde. É literalmente o ciclo do sol ligando e desligando o caos na superfície. É uma dualidade fantástica. A gente tem esse caos acontecendo em pequena escala no chão e os cinturões globais agindo lá no alto.
O resultado dessa mistura toda é que a atmosfera acaba empacotando o ar em blocos monstruosos. Gigantescos. Blocos com milhares de quilômetros, que pegam a identidade do lugar onde eles nasceram. São as famosas massas de ar. É um conceito indispensável no livro, porque o ar não é todo igual, sabe? Se um volume colossal de ar fica parado em cima da Amazônia por dias, ele absorve as características de lá. Ele fica extremamente quente e lotado de umidade. Fica pesado de água. Exato. Mas se outro bloco fica sobre as planícies da Patagônia no inverno, ele se transforma. Fica super denso, gelado e seco. E como o planeta não para, e a pressão está sempre mudando, esses colossos viajam. Em algum momento, a massa da Patagônia vai bater de frente com a massa da Amazônia. E tipo, não é como misturar água quente e fria na pia que mistura na hora, né? De jeito nenhum. O encontro de massas de ar com densidades diferentes é uma das fronteiras mais violentas da natureza. Elas não se misturam, elas resistem fisicamente. Uma é obrigada a deslocar a outra à força. É uma briga por espaço. Uma guerra. Essa zona de atrito severo, onde os ventos entram em colapso e a pressão varia absurdamente, é o que a gente chama de frente. E a regra é simples, a frente ganha o nome da massa de ar que está agindo como um trator, avançando sobre a outra. E o livro, né, a Agrometeorologia, dá um destaque incrível para a frente fria. Vamos entender o passo a passo disso. A gente tem uma massa de ar quente e úmida dominando a nossa região. Aí uma massa de ar polar avança. O ar frio é denso, é pesado, ele viaja grudado no chão. Ele age tipo uma cunha sólida, uma escavadeira invisível empurrando tudo. Mas o que acontece com o ar quente que já estava ali? Como o ar frio domina o nível do chão, o ar quente, que é mais leve, não tem outra saída. Ele é espremido e empurrado com violência para cima, escorregando nessa rampa invisível feita pelo ar frio. Ele é ejetado para o alto. E é aí que a condensação entra em cena. Esse ar úmido sobe e encontra temperaturas congelantes lá na atmosfera superior. A água condensa e forma aquelas nuvens gigantes de desenvolvimento vertical, os cumulonimbus, as temidas nuvens de tempestade. Mas olha só, o que eu acho brilhante na explicação dos autores é que o céu avisa antes. Ele funciona como um alarme natural para quem entende a física da coisa. Muito antes do temporal cair, você tem os sinais, tipo a queda na pressão. Exatamente. O ar quente está sendo empurrado, lembra? Antes do ar gelado de fato chegar, existe um acúmulo desse ar quente na região pré-frontal. Dá aquele abafamento, né? Um calor insuportável, parece que falta oxigênio. E como esse ar está subindo forçado pela rampa fria, a pressão na superfície despenca severamente. O barômetro está avisando, olha, o escudo de peso foi retirado. E o visual no céu também é um alarme lindo, porque essa rampa de ar frio não é um muro reto, ela é inclinada. Então o ar quente sobe e viaja quilômetros à frente da tempestade lá no alto. Lá na estratosfera. Isso. E quando ele chega na parte mais alta e congelante, a umidade não vira chuva, vira cristal de gelo. Essa é a mecânica das nuvens cirrus. Aquelas nuvens fininhas, esbranquiçadas, que parecem um fiapo de algodão desfiado lá no céu azulzinho. Elas são poeira de gelo. Ou seja, se eu olho para cima num dia mega quente, abafado, a pressão caiu e vejo esses fiapos de gelo. Você está vendo o topo da rampa, a vanguarda do ar quente que já foi empurrado lá atrás pelo trator de ar polar que ainda vai chegar onde você está. É a física traduzida em sinal de fumaça. E quando o trator frio chega, é o caos. O livro descreve que o céu escurece, os ventos mudam de direção abruptamente e a chuva cai lavando tudo. E a consequência, depois que a frente passa, fecha perfeitamente esse ciclo de previsão. A zona de guerra vai embora, o cenário muda. A temperatura despenca. Despenca, porque agora você está dentro do bloco polar. E a pressão, que tinha caído, dá um salto rápido para cima, fica alta de novo. O ar pesado do inverno retomou o controle do território. O livro mostra que isso tira a meteorologia da adivinhação. Vira uma sequência lógica de causa e efeito termodinâmico. Bom, vamos recapitular a magnitude dessa engenharia que a gente desempacotou com base no capítulo 4. Vamos lá. Vimos que o ar é um fluido pesado,
ativado porque o Sol frita o Equador e congela os polos. Esse desequilíbrio térmico obriga o ar a correr, cobrindo buracos de pressão. A rotação da Terra funciona como um carrossel, desviando o vento pelo efeito Coriolis, criando as rodovias globais. Uhum. Focamos no chão e entendemos como o solo quente ferve o ar e gera turbulência térmica nas tardes ensolaradas. E o grande clímax, a guerra das massas de ar. O ar frio, agindo como cunha, jogando o ar quente para o alto, avisando a gente com nuvens cirros antes de estourar a tempestade. Tudo conectado e governado pelas leis da física. O encadeamento é perfeito e irrefutável. E, bom, eu queria aproveitar essa clareza das engrenagens para propor uma provocação final para quem está ouvindo a gente. Um exercício mental. Olha só, adoro, manda. A gente viu que toda essa coreografia, o vento cruzando o oceano, as frentes quebrando o calor, tudo depende exclusivamente da diferença de temperatura entre as regiões do planeta. O gradiente térmico entre a Patagônia e a Amazônia, Equador e polos, é o que dá corda nesse relógio. A balança da tal injustiça térmica, né? Exatamente. O questionamento profundo é se as grandes rodovias de vento e as tempestades dependem dessa balança. O que acontece com essa máquina complexa se a temperatura da superfície da Terra mudar de forma estrutural? Nossa. Se a gente derreter o gelo que mantém o ar denso dos polos, ou mudar a reflexão de calor do solo, se a gente mexer no termostato primário, como fica a engenharia invisível dos ventos que sustenta a vida no planeta? É uma constatação que muda completamente como a gente anda pelo mundo, né? Mexer no termostato significa refazer todas as peças do maquinário de uma vez só. Com certeza. Bom, da próxima vez que quem acompanha a nossa análise estiver na rua, sentir o calor abafado e ver aqueles cristais de gelo pintando o céu azul, lembrem-se de que há física de fluidos operando direto sobre as nossas cabeças. Continuem observando os sinais, questionando as regras invisíveis, e nós nos encontramos no nosso próximo mergulho profundo. Um grande abraço.